Alfabetização no Brasil. Uma longa história. A palavra cartilha deriva da palavra cartinha, usada em Portugal. Na verdade, um português acastelhanado, cartilhas. Os primeiros materiais de alfabetização, os primeiros materiais que se ensinava a língua escrita, eram, na verdade, cartas que as pessoas enviavam umas para as outras. Eram cartinhas. Só que essas cartinhas apresentavam um problema, porque elas eram escritas em um português coloquial, em um português usado pelas pessoas que continham muitos erros de português, na verdade, né? Era um português mal escrito. Então começaram a ter problemas em usar as cartinhas para se alfabetizar. Segundo que a gente tinha um objetivo muito claro na questão da alfabetização, né? O primeiro motivo da alfabetização era, na verdade, o principal motivo era a catequização, né? O ensinar a ler e escrever não era a primeira questão, não era o principal objetivo. O principal objetivo era a catequização. Então, as cartinhas foram os primeiros materiais de alfabetização. Mas logo surgiram, então, as cartilhas, que eram, na verdade, catecismos adaptados. O padre Inácio Martins adapta o catecismo do padre Marco Jorge e nasce a cartilha do mestre Inácio, usada bastante no início da alfabetização no Brasil, em 1574. Padre Leonardo do Vale transcreve a cartilha para o tupi, aperfeiçoada pelo padre José de Anchieta. É muito interessante pensarmos que, na verdade, os jesuítas possuíam uma astúcia a respeito dessa questão. Eles, na verdade, respeitavam a língua e os costumes indígenas nesse início, né, dessa colonização. Então era muito comum que eles fizessem traduções, quer dizer, eles se interessaram em aprender a língua que os indígenas falavam, né, para poder catequizá-los. Então existia uma astúcia e um conhecimento que às vezes a gente fica tentando que professoras hoje entendam, que Paulo Freire vai dizer, partir, né, do aluno, sair do aluno, né, para levar ele a um outro conhecimento. E olha como que os jesuítas já usavam essa estratégia de ensino lá em 1574. Eles sabiam que se eles traduzissem os cânticos, né, as orações, as cartilhas para o tupi, né, para o tupi-guarani, mais facilmente eles iriam conseguir a aderência dessas culturas àquilo que eles queriam ensinar. E isso foi verdade. Então foi uma estratégia de ensino muito astuta, né, que lá em 1574 a gente já conhecia e hoje a gente ignora, né, que é ouvir o aluno, ouvir a linguagem do aluno, respeitar essa cultura do aluno para trazer esse aluno até não uma cultura melhor, porque na concepção jesuíta era uma cultura superior, uma cultura melhor. Na nossa concepção não é uma cultura superior ou melhor, mas uma outra cultura que empodera, uma outra cultura que instrumentaliza essa criança. Então, o passado ensina, a gente precisa aprender, né? Então, em 1539, em Lisboa, João de Barros publicou cartinha com os preceitos e mandamentos da Santa Madre Igreja, a cartilha de João de Barros. Tinha a dupla tarefa de educar e evangelizar. A primeira leitura dessa cartilha consistia em apresentar uma palavra iniciada com cada letra do alfabeto, acompanhada de uma ilustração. E a segunda lição apresentava vogais e consoantes, seguidas da composição de cada consoante com as vogais, as sílabas simples e depois as triplas. Ou seja, o modelo de cartilhas que nós seguimos até hoje, desde 1539, e um modelo que, na verdade, não vem obtendo muito resultado, não é mesmo? O Catecismo de Montpellier, para apagar a influência do mestre Inácio e dos jesuítas. Vocês sabem que lá na nossa história a gente teve aí uma desavença entre o Marquês de Pombal e os jesuítas.
e assim eles queriam muito apagar a influência jesuíta na educação do Brasil. Então, os salmos constituíam os textos base para a alfabetização de monges e monjas, bem como leigos, homens e mulheres, primeiro sílaba por sílaba, depois palavra por palavra, até que cada palavra fosse gravada por memória, né, na memória. O método de alfabetização alfabético silábico é, pois, muito antigo e universal para o ensino de línguas antigas. Então, esse método, né, de ficar ensinando vogal, depois esse, aí depois ensina ai, oi, ui, ei, aí depois ensina B com A faz Bá, aí depois forma uma palavrinha babá, bebê, bibi, bababubu, aí depois, né, até chegasse, e essa ideia de que leitura é memória, né, que você memoriza aquela palavra. Então, durante muitos anos, muitos séculos, existiu essa confusão entre ler e memorizar, né? Leitura não é memorização. Se você memoriza uma palavra, mas você só consegue ler aquela palavra naquele contexto, daquela forma, você não lê. Você memorizou, mas você não sabe ler. Se você tira aquela palavra e coloca num outro contexto, você não consegue lê-la. E muito menos entender o que ela está representando de sentido. E isso não é leitura. A alfabetização no Brasil Império de 1822 a 1889. A educação é a única tábua de salvação para este país e o ponto cardeal, tudo mais é passageiro. Discurso do deputado Cândido na Câmara dos Deputados em 1843. Veja, há muitos anos que existe, na verdade, esse discurso, né, de que a educação é a salvação, a gente chama de perspectiva redentora da educação, né? A educação vai salvar, né, a gente da mediocridade, a gente do atraso, né? E sempre teve esse discurso. No entanto, esse discurso nunca se sustentou nas práticas. Ou seja, sempre se teve um discurso, e veja, um discurso de deputado. Portanto, sempre teve um discurso político sobre a importância da educação. Mas nunca se teve ações políticas realmente de valorização da educação, né? Então, causas estruturais do contexto brasileiro que criaram obstáculos para o avanço da cultura escolar. Então, se existia um discurso, mas não existia um contexto cultural, não existia uma prática, não existia uma mentalidade que permitisse que a educação no Brasil avançasse. Então, nós temos alguns problemas, né, que até hoje reverberam na nossa história. O sistema escravista, quer dizer, um sistema, na verdade, mais do que uma abolição tardia e a produção imediata de uma multidão de pessoas analfabetas e desvalidas, sem casa, sem trabalho, sem educação, longe da sua terra, pessoas com sérias questões identitárias, né? Porque, na verdade, a gente tem um problema identitário com o Brasil. Muitos dos portugueses que vieram para o Brasil, em raízes do Brasil, e o Sérgio Buarque de Holanda explica isso muito bem, né? Nós tivemos pessoas que vieram para o Brasil não para construir uma nação, mas para enriquecer e voltar para a sua nação. Portanto, essas pessoas nunca se identificaram como brasileiras, nunca se identificaram com o Brasil. E nós tínhamos, então, milhares de pessoas negras que foram escravizadas, pessoas que vieram para o Brasil, né, sequestradas da sua terra, da sua cultura. Então, também era complicado você criar um vínculo a partir de um sequestro, a partir de um rapto dessas pessoas da sua terra. Então, você vai criando um problema. E, na verdade, desde do início da formação existia uma briga, porque não se queriam deixar os negros estudarem, né? Então, foi muito difícil você conseguir que os negros entrassem, que o sistema... Veja, não tinha sistema educacional ainda, né? Eram ações isoladas. Mas era difícil que se aceitar que os professores, por exemplo, aceitassem a presença de crianças negras nas salas de aula. Então, essa exclusão vai produzindo uma multidão de analfabetos, né?
Nós temos o Padroado Régio, né, a união do Estado e da Igreja, que, veja, a gente fica brigando, né, para a gente ter esse Estado laico, né, desde de muito tempo, né, até o Manifesto dos Pioneiros em Educação, lá da década de 20 do século passado, fala dessa questão, né, de um Estado laico, de um Estado independente, de um Estado que pense educação para todos, e não uma educação confessional, uma educação religiosa. Então essa união do Estado com a Igreja sempre foi um motivo de atraso na educação. Dispersão de poderes num país de profunda desigualdade social. Então o Brasil, ele foi um país fatiado desde as capitanias hereditárias. Ele foi um país fatiado, aonde as capitais não tinham muita ideia do que acontecia nas províncias. As províncias eram administradas muitas vezes por pequenos déspotas, né? Pequenos fazendeiros, pequenos não, que de pequeno não tinha nada, mas enfim, por homens que tinham plenos poderes sobre a vida e a morte das pessoas. Então, esse é um problema muito sério, né? Um país continental que demorou muito a ter uma unidade, um sistema, e ainda hoje, né, fazer com que as políticas públicas, que as ideias pedagógicas, que tudo chegue, seja interiorizado, né, consiga chegar em todos os cantos do Brasil, é uma grande dificuldade. Escola Pública Marquês de Pombal, de 1759, né, de 772 a 1822. Bom, poucas escolas de primeiras letras funcionavam. Na verdade, foram substituídas as escolas, né, os sistemas jesuítas, pelas chamadas aulas, né, aulas régias, quer dizer, aulas que pessoas sem qualificação alguma, né, se tornavam professores. Essas pessoas recebiam uma ajuda, né, do Império muito irrisória, e desse dinheiro elas tinham que alugar a casa aonde aconteceriam as aulas, comprar o material, quer dizer, era tudo por conta dos tais professores, né, dos tais mestres escola, né? Então escola, na verdade, era sala de aula, era uma sala de aula, tá? Então a gente chamava de escola, na verdade, uma classe que acontecia dentro de uma casa muitas vezes insalubre, sem banheiro, sem higiene, sem iluminação, sem material pedagógico. Então foi bastante temerário, né, todo esse início. Então a nossa educação, ela patinou, né, nesse abandono durante muitos anos. Bom, a Argentina criou o seu ministério, só para a gente ter um nicho de comparação, né? Não querendo comparar países, mas só para a gente ter um parâmetro. A Argentina criou o seu Ministério da Educação Pública em 1853. No Brasil, ele só seria criado em 1931 e o Sistema Nacional de Educação só seria efetivado em 1961. Portanto, é muito recente, né? Então, o Brasil, ele vai patinar, ele vai ficar ali, né, sem projeto, sem grandes investimentos e sem um sistema unificado até 1961. Foi outro dia, gente, foi ontem, tá? Começava assim o Brasil independente, com quase total falta de escolas e aulas de alfabetização, um povo rude, ignorante e quase inteiramente analfabeto, né? Então, lembrando que nós não tínhamos ainda grandes cidades, né? Eram pequenas capitais. Então, e o Brasil era totalmente rural, muito interiorizado e quase não haviam experiências. Então, era um povo bastante embrutecido, né? Bom, até porque viviam em condições embrutecidas. A descontinuidade nas políticas educacionais foi um traço permanente em praticamente toda a história do Brasil. Então, a ausência de um projeto de Estado, né, na verdade, atravessa políticas públicas de várias áreas, né? A ausência de nós termos um Estado, um projeto político de Estado, não de governo. Porque o que é projeto de Estado, o que é projeto de governo?
Projeto de Estado é quando a nação tem um projeto para si que, independente de quem entra, de quem saia, do governador, do presidente, dos deputados, a nação tem um projeto de nação. É um projeto de Estado. Né? Então, vários países no mundo que conseguiram dar a volta por cima, que conseguiram rapidamente se estabelecer, não é porque eles não estavam brigando, todo mundo pensa igual. Não é que todo mundo pensa igual, mas a nação tinha um projeto de Estado. No Brasil, a gente nunca teve projeto de Estado. A gente sempre teve projeto de governo. O que acontece? Entra governo, sai governo, um não quer botar azeitona na empada do outro e aí destrói tudo que o outro fez para construir alguma coisa nova que, veja, tem sempre um objetivo muito mais de espetáculo, né? De vamos inaugurar praça, né, de vamos inaugurar coreto, enquanto a vala negra corre ali na casa das pessoas, na calçada das pessoas. Então, a política voltada para o governo, né, a política governamental voltada para o Estado e a ausência de projeto de Estado impacta profundamente a educação nacional, tá? Porque não tem continuidade nessas políticas públicas. Lei Geral de 1827, método Lancaster, ensino mútuo. Vocês vão vendo que eu vou na data, vou lá em cima, venho cá embaixo, vou na frente, vou atrás. É pra gente ir pensando períodos históricos aqui, tá? Então vamos lá. Método Lancaster, vocês vão ouvir falar dele. Ensino mútuo. Na verdade, é um método que surge ali com a industrialização, essa necessidade de educar as massas e tem algumas palavras que sempre se repetem em relação à educação. Tem que ser rápido, tem que ser barato e tem que ser para o maior número possível. Quer dizer, sempre uma relação de que educação é custo e não investimento. Sempre uma pressa. E com essa pressa a gente continua aqui até hoje, né, marcando passo. Então, às vezes não, quase sempre, né, esses atalhos, essas pressas, quero logo, quero para ontem, não ajudou na política pública educacional do Brasil. Então, por exemplo, é sabido que porque o método lancasteriano limita-se a uma instrumentação grosseira própria para as últimas classes da sociedade. Então, assim, em 1838, o ministro do Império já sabia disso. Características do método Lancaster. Ensinar o maior número de alunos usando pouco recurso, em pouco tempo e com qualidade. É óbvio que existe uma contradição nisso. Essa contradição, ela continua atravessando a educação, né, nacional. A gente continua querendo alguma coisa que seja para o maior número possível, usando pouquíssimo recurso e que tenha um resultado mágico em pouquíssimo tempo. E com qualidade. Não acontece. Não acontece. Com pouco recurso, para muita gente, né, em pouco tempo, ou é isso ou é com qualidade. As duas coisas juntas não acontecem, tá? Poucos professores, muito alunos, até 300 alunos. Olha que maravilha! Um professor só para 300 alunos, né? Então, que tipo de ensino que isso é possível? Transmissão, né? Então, você vai ter ali um professor que vai ser colocado lá na frente, num palanque, num altar quase, né? Esse professor diz para os monitores o que eles devem passar de tarefa, né, de atividade, para aqueles alunos enfileirados, um atrás do outro, uma sala retangular, né? Maior silêncio possível, tem que ter muita disciplina, claro, né? 300 cabeças. Sem disciplina não é possível. Então, na verdade, é uma educação quase que individual, né? Quem quiser aprender, que aprenda. Porque o monitor vem aqui, vai sussurrar no seu ouvido o que você tem que fazer, você vai lá fazer. Quer dizer, se tiver alguma dúvida ou não, né? Não tem uma interação, não tem né? É assim. Somente os monitores se aproximavam dos professores para receberem instruções, tá? E rígida disciplina escolar. O método de alfabetização que se manteve predominante ao longo do século XIX no Brasil foi do ensino individual. Quer dizer, na verdade, professores tinham classes multisseriadas e eles ensinavam um a um, ensinava aluno a aluno, tá? No Brasil, no século XIX, a palavra escola se referiu sempre à aula ou classe única, em que o professor mantinha em sua casa sem especificação do lugar.
Os professores de primeiras letras eram todos das camadas mais pobres e só podiam alugar casas baratas, situadas em geral em áreas, né, bastante periféricas, longe dos centros e das vilas. E durante o Império, quem pagava o aluguel da escolinha era o próprio professor, tirando dos seus minguados salários. Eu acho que isso também dá algumas pistas, né, sobre essa relação que se tem com a própria docência. As pessoas realmente acreditam que é obrigação, é missão, é sacerdócio, é vocação, né? E não era bem isso. Na verdade, pessoas das camadas mais pobres que buscavam algum ofício acabaram assumindo o ofício de professor, né? Então era para ganhar qualquer um, era bico, né? Na verdade, ser professor no Brasil era bico. Não era essa coisa de sacerdócio. A coisa do sacerdócio vem muito dos jesuítas, né? Porque aí sim, é vocação, essa é missão. Porque religioso é isso mesmo, vocação, missão. E como eles foram os primeiros professores, essa ideia, né, de sacerdócio, de vocação, ficou. Mas na realidade, quando acaba o sistema jesuíta, o que ficam são pessoas que, assim, não serviam para mais nada. E como não serviam para mais nada, foram ser professores. Isso é muito grave. Porque isso fica no imaginário das pessoas. Veja, existe um imaginário sobre a docência que vai sendo produzido. A educação teria que arrastar-se através de todo o século XIX, inorganizada, anárquica, incessantemente desapegada. A elite não estava preparada para resolver os grandes problemas da educação no país. Na verdade, não estava preparada, nem queria, né, gente? Vamos combinar? Nem queria, né? Pobre não é importante. Então, assim, se não incomodar, deixa como tá. Da palavra sempre alerta e exuberante, a ação sempre lenta e acanhada, parecia enorme a distância a vencer. Essa fala é do Fernando Azevedo, na Cultura Brasileira, tá? 1996. Que importa? Criar uma escola, dar-lhe professor e casa, se essa não se presta para o fim. Se lhes faltam condições higiênicas e cômodos indispensáveis à vida infantil. A casa das escolas deve ser espaçosa quanto exija o número de alunos. Deve oferecer-lhes certo conforto que os afeiçoe e atraia. A criança não volta de boa vontade ao lugar aonde não se achou bem, onde só encontrou constrangimento e privações. 1887, presidente da província de Santa Catarina. Lembrando que presidente nessa época era governador. O governador chamava presidente. Então, presidente da província de Santa Catarina. E a gente fica pensando, né? Se hoje as nossas escolas, elas são lugares que nos afeiçoam e nos atraem, né? Se atraem as nossas crianças. Se elas vão de boa vontade, salas quentes, né? Os prédios às vezes caindo aos pedaços, né? Goteira, sujos, né? Escolas feias. Né? 1887, estamos em 2023, minha gente. Será que não deu tempo? Ainda não deu tempo? O imperador Pedro II, diante da situação degradante das casas das escolas, sabendo que nas repúblicas vizinhas da Argentina, do Uruguai e Chile, edificaram casas especiais para escolas espaçosas e monumentais, e depois de conhecer os exemplos, se apresentaram nas exposições internacionais, particularmente em 1862 em Londres e em 1867 em Paris, propôs que na corte as novas províncias sempre extraíssem subscrições para angariar fundos, né? Quer dizer, a gente tem que passar sacolinha para construir escola, porque a gente está fazendo vergonha, gente. A Argentina, o Uruguai, o Chile, sabe? Países bem menores que o nosso, né? Estão fazendo vergonha. A gente está passando muita vergonha. Então vamos passar a sacolinha, né? Para a gente tentar dar uma melhorada nisso.
Em 1872, na cidade do Rio de Janeiro, lançaram-se os alicerces dos primeiros prédios escolares construídos no Brasil, no país, tá? Em 1872. Veja, esse tempo todo para a gente conseguir construir as nossas primeiras escolas. José Veríssimo se insurge contra o uso quase exclusivo de autores de cartilhas não brasileiros. Ao se referir aos seus próprios estudos quando criança, feitos entre 1867 e 76, afirma que foram todos feitos com livros estrangeiros. E finaliza: cumpre que o livro de leitura seja brasileiro, não só feito por brasileiros, que não é o mais importante, mas brasileiro pelos assuntos, pelo espírito, pelos autores transladados, pelos poetas reproduzidos e pelo sentimento nacional que o anime. É interessante ver essa discussão, né, tão antiga, né? Veja, José Veríssimo foi educado em 1800, né, na década de 60, 70, de 1800. E ele já se ressentia dessa falta de identidade nesse material didático, essa falta de identidade nacional, né? E ele vai falando assim, cadê os nossos poetas? Cadê a nossa gente? Cadê a nossa cara nesse material? Programa pomposo, quase inteiramente impossível de ser executado pelos professores de ler e escrever, sem nenhuma formação pedagógica e carentes de cultura geral, e nas condições da escola de então. Então, veja, ao longo da história, foram muitas as críticas, foram muitas, né, as pessoas que já nos apontavam para determinadas questões, né, tanto da infraestrutura das escolas, né, da falta de uma infraestrutura boa para as escolas, acolhedora e adequada a uma escola, quanto da formação docente, né, quer dizer, professores que, né, não tinham uma formação adequada, que não tinham bagagem, que tinham muita dificuldade. E, gente, veja, não é... Eu sei que a gente, né, tem sempre um risco nessa leitura de achar assim, a educação é ruim porque os professores eram pobres. Não é isso. Não é só que eles eram pobres, eles não tinham uma formação. Nós pegamos textos, nesse livro, por exemplo, existem textos de cartas de pessoas que eram donas de escola, né, donas dessas classes de escolas, que quando disseram assim, olha, nós vamos começar a fiscalizar, elas disseram, então não quero mais. E elas redigem cartas de próprio punho para o imperador, dizendo, poxa, fiz o que eu podia e tal. Mas, gente, são cartas de um nível de língua portuguesa completamente inaceitável, que a gente pense que aquela pessoa vai ser a pessoa responsável por ensinar alguma coisa a alguém, né? Então, quando a gente fala assim, uma formação de professores de nível muito insuficiente, é muito insuficiente mesmo. Pessoas semi-analfabetas eram professoras, tá? Até porque as condições, o que ofereciam aos professores era quase nada. Então, atraía quase ninguém, tá? Então, isso é bem complicado na nossa história. Então, a profissão do professor de primeiras letras foi das mais desprestigiadas durante todo o Império. Então, é meio que assim... O discurso produzido sobre o professor... Por que eu estou trazendo isso? Para a gente entender também as raízes, né, ideárias de alguns discursos, porque são narrativas que vão se emprenhando, né, na sociedade e vão constituindo um imaginário social sobre o docente. Então, veja, mesmo desprestigiado, o magistério era uma das profissões mais procuradas, é o que afirma o presidente do Ceará, e explica as razões, desculpa, tem 2 pontos aí. Não há cargo público tão solicitado como o de professor de instrução primária. A razão é porque todas as mediocridades da ADC julgam-se com direito a ele, considerando pelos que, pela sua inabilidade, indolência, não podem fazer fortuna no comércio e na agricultura, e nem em outra qualquer profissão.
imagina, se o governador do Ceará, né, expressa isso, tá? Com muita clareza, né? Imagina a penetração que isso tem na sociedade, né? Então, o lugar do magistério fica sendo aquele lugar, né? Eu lembro que eu ainda pego a época de que escola normal era escola de espera marido, né? Ah, vai estudar o quê? Escola normal? Né? Ah, quem não quer estudar ou quem não serve para mais nada vai fazer escola normal. Eu ouvi na faculdade de pedagogia, agora, século passado, né? Agora século passado, né? Em 1989, né? 1988, de um professor de filosofia da pedagogia, dizendo assim: menina, você é tão inteligente, por que pedagogia? É claro que eu respondi para ele que eu não sabia que para ser professor tinha que ser burro, né? Mas ele não gostou da resposta. Mas enfim, sabe, que mentalidade é essa, né? De que os professores são menos, os professores é onde estão as pessoas menos qualificadas. Então, veja como esse discurso tem uma penetração social e ele vai se sustentando na nossa sociedade até dentro da faculdade de pedagogia, até dentro da faculdade de educação, né? Aonde a pedagogia consegue ser menor do que as outras licenciaturas. Então, isso é muito complexo. Agora eu trago essa informação, eu acho que para ilustrar um pouco, né? Porque a gente tem mania de se achar inaugural, como se tudo tivesse começado ontem, como se a gente fosse realmente, né? E como algumas ações já existiram, e sempre teve gente preocupada com determinadas questões. Então vejam, em 1880, praticamente todas as províncias do Império mantinham escolas públicas noturnas de alfabetização de adultos. E vejam, estudavam homens e mulheres. Em 1880. Foi criado no Rio de Janeiro o Instituto dos Meninos Cegos e também o Instituto dos Surdos Mudos. Eu mantive a expressão surdo-mudo porque era a expressão da época. Hoje é errado falar surdo-mudo, tá? As pessoas são surdas, elas não são mudas. Elas não falam, muitas não vocalizam, mas elas têm plena capacidade de vocalização, tá? Então, a expressão é um respeito à questão para a gente marcar a temporalidade do texto, tá? Então, hoje em dia não se usa mais, tá? Então foi criado o Instituto dos Meninos Cegos e o Instituto dos Surdos Mudos, aberto para alunos especiais vindos de todo o Brasil. Aí tá a sede, né, do Instituto Nacional de Educação de Surdos, no bairro de Laranjeiras, tá? Foi uma instituição privada fundada pelo surdo francês, e o Colégio Nacional para Surdos Mudos começou a funcionar em 1º de janeiro de 1856. Em 1º de janeiro de 1880, na capital do Império Brasileiro, o Rio de Janeiro viu eclodir uma revolta contra a cobrança de um imposto sobre o preço das passagens do transporte dos montes. Pensou que era só agora, 2013. Não, gente, não é só de agora não. O povo sempre foi meio revoltado, olha isso. Conhecido como a Revolta do Vintém. Esse episódio representou a primeira reação popular que se tem notícia no Brasil contra as tarifas cobradas no sistema de transporte coletivo, tá? Então, trazendo... Por que eu trago essas coisas? Pra gente entender, né? Que às vezes vendem os discursos pra gente como se as coisas estivessem começando agora. Não estão começando agora, não começaram agora, sabe? A história, ela nos conta, né, dessa revolta. Ela nos conta, não, nós não somos esse povo também tão mansinho que aceita tudo, não. Então, assim, não, a gente já teve, né, um olhar sobre a inclusão também. Então, assim, as coisas não são inaugurais, né, elas têm uma história, tá? Bom, isso foi só um recorte. Entre os anos de 1850 a 1870, as cartilhas em circulação no Brasil já eram várias, a maioria portuguesa. Olha lá a crítica do José Veríssimo, né? O Método Castilho, de Antônio Feliciano de Castilho, Cartilha Maternal de João de Deus, Cartilha de Monteverde, de Emiliano Aquiles, ou... Olha o nome! Gente, presta atenção nisso. Olha o nome dessa cartilha. Método facílimo de se aprender a ler e escrever no mais curto espaço de tempo possível,
tanto a letra redonda quanto a letra manuscrita. A cartilha de Monte Verde teve larga adoção desde o Grão-Pará. A cartilha começava com abecedário, exercícios para memorizá-lo, seguidos de lições de sílabas e palavras, enfim, aquela mesma lenga-lenga de sempre, tá? Agora, Textos do Monte Verde usou fábulas, provérbios e máximas, frases de cunho moral, gradativamente, introduzindo textos mais longos sobre assuntos variados, escritos em diferentes tipos e tamanhos de letras. Então, veja, também existiam algumas inovações. Por exemplo, ao invés de textos, sem sentido algum, trazer fábulas, provérbios, coisas que diziam respeito à cultura brasileira e usar diferentes tipos de letras e tamanhos de letras. Isso também foi uma inovação. Olha o Castilho ali, ele tinha um probleminha nos olhos, por isso que a foto tá assim, tá, gente? Na década de 1870, o método Castilho, já em declínio, sofria severas críticas, a começar em Portugal. Pelos procedimentos de Castilho, os educandos em alfabetização adquiriam vícios difíceis de extirpar. A leitura cadenciada conduziram a criança a decorar a lição, mesmo sem dominar o processo de leitura, com o que dificultaria o processo posterior de proceder à leitura sem cadência. O método não ensinou a escrever, obrigando o docente a recorrer a outras metodologias de ensino para ensinar a escrita. Apesar do insucesso, o método ajudou a abrir caminho para os cartilhas. É interessante isso, né? Olha a frase. Apesar do insucesso, ajudou a abrir caminho para outras cartilhas. João de Deus. A cartilha maternal de João de Deus, criada em 1870, editada em 1876, teve várias edições. Era o primeiro manual de alfabetização que desafia o método pelo alfabeto e pela silabação. Então, assim, o método João de Deus já vai tentar uma ruptura com esse método, tá? Para alfabetizar crianças, propunha procedimentos analíticos para o ensino da leitura através do método intuitivo ou lição das coisas. Não se partia exclusivamente pelo som, o ponto de partida passava a ser o significado da palavra. 1870. Deviam-se suprimir as etapas da soletração e da silabação como habilidades prévias e necessárias à alfabetização. O alfabeto só aparecia na última lição, quando a criança já dominava a língua. Portanto, invertia-se o trajeto da aprendizagem e que o ponto de partida passava a ser a palavra, ou seja, a alfabetização analítica. Carlota Boto afirma que pode-se considerar o método João de Deus um precursor do método global ou analítico, desenvolvido por Ovidio de Crowley no início do século XX. Nos anos finais do Império, discutiam-se os novos rumos da educação por meio da introdução do método intuitivo ou lição das coisas, fundamentado nas orientações de Pestalozzi e Froebel, e nos Estados Unidos, John Dewey depois, tá, gente? Porque isso aí, senão não vai bater a data, tá? Do John Dewey depois vai usar isso aí também, tá? Cada pedagogo deve ser para os alunos um livro completo. O que é o método intuitivo? O único racional. Eu gosto desses métodos é que cada um que aparece se dizendo assim, não, mas o meu é científico, o meu é racional, o meu tem lógico, do outro não, né? Coisas da ciência, né, gente? De síntese, antítese, tese, esse movimento natural, tá? Mas, enfim. Tem que dar os maiores desenvolvimentos, nem deve ater-se ao processo positivamente bárbaro, Jesus, nem eu, da soletração e de outros mais ou menos aproximados, que dependem só de esforços da memória, mas se apropriam dos conhecimentos e aplicações da inteligência, do seu educando, viu acordando-lhe o desejo e ambições de saber e aprender. Relatório do presidente da província do Paraná,
em 1886. Então, veja, então a gente vai tendo uma mudança, né, de proposta metodológica partindo do Estado. Então, vai se... Lembrando que o Brasil é um país continental e que até essas coisas efetivamente se transformarem na prática, a verdade é que o método nunca chegou, tá? Então, se mudou do ponto de vista institucional, né, do ponto de vista de algumas províncias, se defendendo o método analítico, né? Quer dizer, o método do João de Deus, que já era o precursor do método analítico, mas, né, isso não teve uma grande penetração no Brasil. Na verdade, continuou-se muito com o método silábico, né, de silabação e de soletração, tá bom? A alfabetização na República. A descontinuidade nas políticas públicas no campo da educação foi e continua sendo um fenômeno histórico brasileiro, né? A educação foi sempre um setor do governo e não do Estado, justamente uma área em que a continuidade de políticas exige esforços persistentes para se fazerem sentir os resultados. Isso é do livro da Marisa. Isso aí é fala dela mesmo. Existiu uma revolução no ensino paulista. Em 1890, né, a grande revolução no ensino brasileiro, depois de derrubados os obstáculos estruturais, a escravatura, a monarquia, Padre Régio, partiu de São Paulo. Claro, São Paulo era uma grande província, né, uma capital importante do país, muita coisa começava em São Paulo, né? Então, em São Paulo, e lembrando que nessa época não existia um sistema nacional, então as províncias elas conseguiam fazer os seus próprios sistemas. Por isso São Paulo conseguiu algum sucesso, alguma mudança na sua política pública. Mas é claro que isso não se sustentou por tanto tempo. Mas São Paulo vai inaugurar então primário gratuito e obrigatório. Começava aos 7 e até os 12 anos. São Paulo. Volto a dizer, não era o sistema nacional, era São Paulo. Mas essa ideia começa, então, a ganhar forma, né? É preciso que tenha um primário gratuito, obrigatório, que comece aos 7 e que vá até os 12 anos. Criação da inspeção escolar e Conselho Superior de Instrução Pública. Quer dizer, alguma organicidade, algum órgão que vai fiscalizar, que vai ver o que está acontecendo. A Constituição do Estado de São Paulo, de 1891, e os decretos de reforma do ensino primário, expedidos entre 1890 e 1893, estabeleceram um ensino público laico, obrigatório, universal e gratuito no nível primário. Então estavam aí lançadas as primeiras sementes, né? Mas lembrando, isso em 1890. A gente só vai ter um sistema único lá em 61. Na verdade, quando vai ser promulgada a primeira LDB, né? A 4024, que é de /61. LDB 4024 foi a primeira lei de diretrizes e bases do Brasil, tá certo? Então, olha o tempo, né? Algumas ideias que já estavam aqui, mas olha o tempo que elas levam para ter uma penetração, tá? Em 1890, o prédio construído especialmente para o funcionamento da escola. Em 1890, prédio construído especialmente para o funcionamento da escola. Curso seriado com exames a cada ano, reprovações e prêmios, boletins de frequência e aplicação, classe separada para cada ano, cada uma com seu professor e equipadas com mobiliário, material didático, método intuitivo inspirado em Pestalozzi, cartilha e material de alfabetização, homogeneização do ensino, divisão dos alunos por idade. É interessante que hoje, tudo isso, a gente vai discutir no sentido de tentar superar isso. Mas nessa época, nesse tempo, isso era um avanço. Então veja como você ser conservador ou progressista depende muito do que você quer conservar, do que você quer progredir. Nesse tempo, você ter boletim, nota, prova, classe homogênea, cartilha, um professor. Isso era um avanço. Porque se tinha, isso era progressista. Isso era caminhar muito no sentido de estruturar uma educação. Hoje, a gente precisa superar isso, né?
Mas hoje a gente ainda não conseguiu nem garantir isso. Então, veja o nosso dilema, né? Um paradoxo que a gente se encontra. Métodos e programas de alfabetização. Introduzido um método intuitivo no Brasil, seu percurso de penetração nas escolas foi lento e atribulado, de avanços e recuos. Dentro da tradição que se foi firmado desde a criação da escola pública, em 1759, as reformas de métodos de alfabetização foram sempre baixadas por decreto, sem preparo prévio dos professores, sem considerar as condições de ensino vigente, impostos de alto para baixo. A interação entre método de alfabetização e formação teórica e prática do professor é fundamental. Faltando um, falha o outro. Então, isso também é do livro, né, da Marisa. E veja, nós sabemos disso há muito tempo. Não é possível que você crie um método, né? Agora, ou então você diga, não, esse é o que a gente acha mais, né, mais interessante, e você simplesmente baixa por decreto. Educação não se faz por decreto. Educação se constrói do chão da escola para cima e não de cima para o chão da escola. É preciso ouvir, é preciso conversar com o professor, é preciso ouvir as demandas, inclusive quais as demandas por formação que eles estão precisando. Não é inventar a revelia e vir e dizer, olha, você tem que saber isso, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim. Não adianta você me dizer que eu tenho que fazer se você não me forma para fazer. Se você não me diz, não me esclarece por que eu tenho que fazer, tá? Ou, em fazendo isso, quando não funciona, eu faço o quê? Né? Chegamos em 1920, o método intuitivo. O método intuitivo, conhecido como lição de coisas, foi concebido com o intuito de resolver o problema da ineficiência do ensino diante de sua inadequação às exigências sociais decorrentes da Revolução Industrial que se processara entre o final do século XVIII e meados do século XIX. Então, assim, o Brasil está sempre correndo atrás do prejuízo, né? Constituiu o núcleo principal da renovação pedagógica, fundamentado especialmente nas ideias de Pestalozzi e Froebel. Froebel foi quem inventou o termo jardim de infância, pressupõe uma abordagem intuitiva pela qual o ensino deveria partir do particular para o geral, do conhecido para o desconhecido, do concreto para o abstrato. Então, essas ideias, né, que vão, na verdade, sendo as ideias que vão fundamentar as pedagogias ativas que vão surgir aí, e aí sim, John Dewey, Anísio Teixeira, né? Toda essa gente que vai pensar a escola nova vai pensar a partir de Pestalozzi, a partir de Froebel, a partir de Maria Montessori. No início do século XX, nós tivemos uma grande efervescência, né, pedagógica, né? Então, grandes pensadores, veio Waldorf, veio Freinet, vai aparecer muita gente bacana pensando, inclusive pessoas de outras áreas, como da psicologia, Piaget, Vygotsky. Então a gente vai começar a receber, na verdade, muitas pesquisas, muitos pensamentos que vão falar dessa necessidade, né, de partir do concreto para o abstrato, de partir da identidade, de partir da singularidade, de partir da parte para o todo. Então, assim, considerando parte esse aluno, tá? Esse aluno para a sociedade. Então, assim, nesse sentido, esse início de século vai ter toda essa efervescência. O que não significa que isso vai garantir uma penetração dessas ideias na escola. Agora a gente vai ler aqui um verbete elaborado por Demerval Saviani, um grande educador, né? Uma pessoa que vale a pena ler, que vale a pena estudar, tá? Ao mesmo tempo, essa revolução industrial viabilizou a produção de novos materiais didáticos, como suporte físico do novo método de ensino. Esses materiais, difundidos nas exposições universais realizadas na segunda metade do século XIX, com a participação de diversos países, entre eles o Brasil, compreendiam peças do mobiliário escolar, quadros negros, parietais, caixas para ensino de cores e formas, quadros de reino vegetal, gravuras, cartas de cores para instrução primária, aros, mapas, linhas, diagramas, caixas com diferentes tipos de objetos, como pedras, metais, madeira, louça, cerâmica, vidro, equipamento de iluminação e aquecimento, alimentação e vestuário.
mas o uso de todo esse variado material dependia de diretrizes metodológicas claras, implicando a adoção de um novo método de ensino entendido como concreto, racional e ativo. O que se buscava, portanto, era uma orientação segura para a condução dos alunos por parte do professor na sala de aula. Para tanto, foram elaborados manuais segundo uma diretriz que modificava o papel pedagógico do livro. Este, em lugar de ser um material didático destinado à utilização dos alunos, se converte num recurso decisivo para o uso do professor, contendo um modelo de procedimentos para a elaboração de atividades, cujo ponto de partida era a percepção sensível. O mais famoso desses materiais, de manuais, foi o americano Norman Alison Calkins, denominado Primeiras Lições de Coisas, cuja primeira edição data de 1861, sendo reformulado e ampliado em 1870. Foi traduzido por Rui Barbosa em 1881 e publicado no Brasil em 1886. Então, veja, tem uma coisa, né, que ao invés da gente, como é que a gente vai trabalhando essa questão da formação docente, né? Nós temos professores que não sabem como, então a gente precisa garantir que esse método seja aplicado. Como é que a gente faz isso? A gente faz um manual para o professor. A gente faz uma cartilha para o professor seguir. Não é para o aluno, é para o professor, né? Então é uma muleta, um método para orientar a ação docente. Mas isso surge muito em função da fragilidade da formação docente. Fracasso escolar, uma produção histórica, sistêmica e multifactorial. Raízes e heranças. Bom, então resumindo nosso primeiro módulo aqui, né? Uma longa história de um sistema escravocrata, as complexas relações entre Estado e Igreja, a ausência de investimento público restrito à fiscalização, quer dizer, eu não te dou, mas eu te cobro, descontinuidade de políticas públicas educacionais, prédios escolares improvisados, insalubres, sustentados pelos próprios professores, quem nunca fez vaquinha para inteirar a merenda das crianças, para melhorar a merenda das crianças, quem nunca tirou do próprio bolso dinheiro para comprar lápis, para comprar caderno para um, comprar não sei o que para o outro, atire a primeira pedra. A ausência de infraestrutura de materiais escolares, ausência de livros e bibliotecas, professores pobres, leigos e mal pagos, manuais, cartilhas portuguesas fundadas nos princípios de catequese, repetição, memorização, declamação, moldar comportamentos, um país continental, escolas afastadas dos centros. Então, a gente fez esse passeio pela história para a gente entender as raízes, a raiz de determinados problemas, as raízes de determinados discursos, narrativas que estão ainda emprenhadas na nossa sociedade, raízes dessa identidade dessa escola. Então, eu acho que é fundamental que a gente entenda que raízes são essas para a gente entender o que a gente precisa permanecer, garantir, avançar, romper, para a gente poder se mover nessa história agora, daqui para frente. Porque os próximos capítulos, minha gente, quem vai escrever são vocês.